falar contigo. Amém, queridos? Deixa eu chamar aqui o nosso amado evangelista Marcos. Olha que nome forte, irmão. Amém, amados. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Eu sei que você já sentiu a doce presença do nosso amado no nosso meio. Você já, com certeza, foi visitado, tocado por Ele aí, já foi, talvez, ministrado em muitas coisas da parte dEle já. Então, esse momento da palavra é muito sublime, muito importante para a nossa vida. Mas eu sei também que você já ouviu coisas aqui que você vai entender que estão no contexto daquilo que será ministrado da palavra. Por isso eu tenho convicção total, absoluta de que você já sentiu o Senhor Jesus perto de você, amém? Amém? Não? Alguém sentiu aí Jesus perto de você? Pode testificar disso, dizer, olha, eu senti Jesus pertinho de mim já aqui nessa noite. Ele já esteve aqui do meu lado, está do meu lado e isso é a verdade que nos move a estarmos aqui, amém? Saber que Ele está presente, que Ele está falando com cada um de nós, nos visitando, nos amparando, nos socorrendo, nos curando, fazendo a obra que Ele sabe fazer de maneira tão perfeita. Então, esse texto, esse livro de Neemias, esses últimas semanas o Senhor tem me levado a entrar um pouco nele, a mergulhar nele, e o Senhor ministrou muito ao meu coração e falou muito comigo. É um texto um tanto quanto simples, é um livro um tanto quanto simples, mas Deus falou muito ao meu coração, ministrou muito ao meu coração, já fazem muitos dias, e tem ministrado. Então eu entendi que o Senhor tem algo para cada um de nós aqui nessa noite, a partir desse texto. Neemias capítulo 4, verso 1 diz: E sucedeu que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ou tem tradução que vai dizer, e acrescentou as palavras de Sanbalate. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Esse começo do capítulo 4 é poderoso. E nós entramos aqui, e nós tivemos um tempo de louvor, de adoração. E é tremendo porque o primeiro cântico que nós ministramos aqui nessa noite, nesse período de adoração, ele tem um título, né? Ele tem uma verdade muito poderosa onde diz que Deus é soberano. Amém? Amém ou não? Deus é soberano. Nós cantamos e declaramos: Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. E já me animou, fiquei feliz quando eu entrei aqui e pude fechar os meus olhos e declarar: Deus, Tu és soberano, é verdade. Essa é a verdade absoluta. E aí começou o segundo cântico, e o segundo cântico começa com a frase: escutas quando clamo, aleluia. Fala para o teu irmão, olha, Deus te escuta.
Não, fala para ele, fala com alegria, fala, Deus ouve você. Dá para entender isso, que o Deus que é soberano, Ele te escuta, Ele te ouve. Ele ouve o teu clamor, a tua oração. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E aí o terceiro cântico diz, no meio do cântico, ou em umas partes principais, nós declaramos com uma voz muito forte, o grande eu sou. Nós declaramos que Ele é o grande eu sou, que não há outro. Olha que poderoso isso é tremendo. E também na música, no terceiro cântico, nós declaramos, não há poder do inferno que o possa resistir. Não tem. Não tem. Aí eu tive que marcar isso aqui, esses 3 detalhes dos cânticos que nós declaramos aqui nessa noite, porque isso tem a ver com aquilo que está nesse livro de Neemias. O livro de Neemias é isso, assim, é tremendamente encaixado com o que nós ministramos, cantamos, declaramos aqui diante de Deus, que Ele é soberano. E a soberania dele está presente no livro de Neemias, de uma forma sobrenatural, maravilhosa, gloriosa. De que Ele escuta quando eu clamo, quando você clama. De que Ele é o grande eu sou, de que Ele pode declarar isso sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a tua casa e a minha casa. Ele pode se apresentar aqui nessa noite, como eu creio que Ele já está presente aqui nessa noite, olhando para você e para mim, dizendo, ei, eu sou o grande eu sou. Vá lá diante dos seus inimigos e declare isso, o grande eu sou é contigo. Verdade, irmãos? Poder nessa noite entender que o grande eu sou está do seu lado, que é com você, que é o teu ajudador, que é o teu Deus, e que não há poder do inferno que o possa resistir. Já declaro aqui, para começar, em nome de Jesus, que Sanbalate, Tobias, Gesem, todos esses enviados do diabo, não podem prosperar, vencer, sabe, não podem conseguir, eles não conseguem aquilo que eles intentam contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua história, aleluia, porque não há poder do inferno que possa resistir ao nosso Deus, aleluia. E como é bom crer nisso, como é bom ter essa convicção, essa certeza no coração, como é bom ter isso encarnado dentro de mim, dentro de nós, essa declaração constante de que não importa o que você passa, não importa o que você enfrente, o grande eu sou está com você. Aleluia. Eu acho que teu irmão não ouviu, fala no ouvido dele aí com carinho. Chega mais perto do ouvido dele e diga, o grande eu sou está com você. Para não dar um berro aí, de repente estourar os tímpanos dele. E o capítulo 4, nós lemos aqui no verso 1 ao 3, começa com esses camaradas, esses Sanbalate, Tobias. Existe um contexto da origem deles, do povo que eles fazem parte, mas eu não vou entrar nisso, isso não é relevante para essa noite. O que é importante é saber que o capítulo 4 começa com a declaração de inimigos contra a vida de Neemias, que se propõe, que se entrega, que decide reconstruir algo, e algo que ele ama muito. E o capítulo 4 está aqui, começa uma sequência, começa uma guerra mais travada, mais intensa, e ela vai ficar um pouco mais acerrada no capítulo 6, e vai seguir um pouco mais, mas aqui, você vê que o verso 1 começa dizendo, e sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Irmãos, tudo porque Neemias estava tranquilo. O contexto do livro é o povo, o Neemias, que está agora numa fortaleza, numa nação distante, que ainda tinha um controle sobre Israel, mas Israel agora está sendo reconstruída, está destruída, os muros destruídos, as portas queimadas, e está tudo na miséria. O capítulo 1, a gente vai voltar um pouquinho aí, você vai ver que o capítulo 1 mostra um cenário horroroso. No capítulo 1, verso 3, e disseram-me os restantes que
que não foram levados para o cativeiro. Lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido ou destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Então, o Neemias está lá em Suzano, uma fortaleza, diante do rei Artaxerxes, e está tranquilo entre aspas, ele está servindo lá ao rei, ele é judeu, está lá servindo ao rei, está lá cativo ainda, ele é meio que não, ele é escravo lá, ele é um prisioneiro lá na verdade, ele não pode sair e entrar a hora que ele quer, ele está servindo ao rei Artaxerxes, e a nação de Israel está destruída, só ficou em Israel os pobres, os miseráveis, os fracos, os doentes, aqueles que tinham, não tinham muita condição de nada, e esse povo ficou em Jerusalém, e estava tudo destruído, e a história diz que esse povo ficou lá, que foi deixado uma parte do povo lá, para que o mato não tomasse conta da cidade de Jerusalém, porque o que tinha lá era miséria, era destruição, e estava lá em vergonha, em opróbrio, e aí, alguns vão lá e voltam até Neemias, e Neemias diz, aí, como é que está lá o povo? Os que ficaram lá, como estão? E aí, o irmão dele, mais alguns judeus declararam, olha, lá está tudo destruído, os muros destruídos, as portas queimadas, o resto que está lá, está em miséria, vergonha. E aí a Bíblia diz, no capítulo 1, que Neemias, verso 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que Neemias, ele ouviu a história, ele ficou inteirado dos fatos, ele recebeu as informações de como estava aquilo que ele amava, da nação dele, da cidade que ele amava, onde estavam os sepulcros dos seus pais, onde ele tinha uma história, um lugar que era de adoração, onde a história diz que ali é um lugar de bênção, é um lugar que Deus escolheu, é um lugar que Deus plantou na terra, edificou na terra, escolheu na terra para abençoar, para amar. Mas porque o povo, o próprio Neemias vai orar e vai declarar isso, capítulo 2, capítulo 1, e ele vai declarar isso outras vezes no livro dele, ele reconhece que o povo estava, que a nação, que Israel, que o povo estava passando aquilo por culpa do próprio povo, porque o povo havia deixado o Senhor, o povo havia virado as costas para a lei do Senhor, para aquilo que Deus estabeleceu para o povo. Então, o povo e a nação e a cidade estava sofrendo tudo aquilo, estava naquele muro destruído, portas queimadas, miséria, sabe, aquele cenário terrível, caótico, por culpa do povo, porque o povo havia deixado o Senhor. E o Senhor disse para Moisés, o dia que esse povo me abandonar, eu lançarei esse povo diante de mim, no meio de todas as nações da terra, vão ser destruídos. E o povo fez isso. Então Deus veio e trouxe a Babilônia e conquistou, e destruiu, e depois a Babilônia perde para essa nação aqui. Então é nesse contexto que está a nação. E quando Neemias ouve como está a situação, a Bíblia fala que Neemias dá uma parada, dá aquela respirada, recebe a informação, senta e chora. Senta, lamenta, chora. Por quê? Porque ele amava muito aquele lugar. Como nós amamos muito a nossa família. Como nós amamos muito a nossa igreja. Como nós amamos muito o nosso casamento. Como nós amamos muito viver o melhor de Deus para nós nesses dias. Nós fomos criados para viver o melhor de Deus, para sermos abençoados, para sermos honrados por Deus, para viver e para sermos referências por causa do nome do Senhor que está sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos e vemos que alguma área da nossa vida está destruída, muros derrubados, fendidos, talvez destruídos mesmo no chão, portas queimadas, ou seja, tudo aberto, tudo escancarado. Quando a gente vê que a situação, ou alguma situação da nossa vida está em miséria, nós somos colocados
convocados por Deus, é por Deus, é pelo Senhor, a nos levantarmos e sermos edificadores, ou reedificadores. Porque talvez você entrou aqui nessa noite, e você está começando a tua caminhada com Cristo, e você já foi inteirado, Deus já te mostrou, o Senhor tem te mostrado situações que você está olhando para elas, vendo elas, e está entendendo que elas estão destruídas, queimadas, em miséria. E você precisa rapidamente, em Deus, edificá-las. Amém? Ou talvez você já caminha com o Senhor há muito tempo. E aí, durante muito tempo, tudo bem, tudo maravilhoso, bênção. Mas em algum tempo da vida, alguma área ruiu, foi destruída, foi atacada, foi conquistada pelo inimigo, foi tocada pelo inimigo, foi destruída, queimada a fogo. Você então agora é convocado por Deus. Eu tenho a oportunidade em Deus de reedificarmos. Amém? Ou você hoje aqui é um edificador, ou você é um reedificador. Mas todos nós aqui, eu tenho certeza, se parar para pensar, temos alguma área que a gente olha para ela e vê, opa, eu preciso parar, sentar, chorar sobre isso daqui, jejuar e orar a Deus por essa área específica, porque Deus tem poder para restaurar ela em nome de Jesus. Deus, nosso Deus, eu estou aqui dizendo para você uma coisa que eu creio de todo o meu coração nessa noite. Eu digo para você, diante do Espírito Santo, Deus tem todo o poder para te ajudar a reedificar ou edificar qualquer área da sua vida que você hoje enxerga está destruído, queimado, em miséria. Irmão, Deus está com você. E olha para mim, tudo o que nós precisamos está no nosso Deus. Eu vou dizer de novo, tudo o que você precisa está em Deus. Porque a história diz que Neemias, quando depois passou por isso, ele diz que a primeira coisa que ele fez, depois que ele chora, que ele lamenta, que ele senta por alguns dias, a Bíblia diz que ele ora perante o Deus dos céus. Bom, ele não foi para o rei, ele não foi para o capitão do rei, ele não foi para os seus irmãos que estavam na fortaleza. Não, ele viu a situação e a Bíblia diz que ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Tudo que nós precisamos está no nosso Deus. O texto vai continuar, ele vai fazer uma oração, ele vai declarar tudo o que o povo fez, ele se coloca no meio também, ele declara que ele também faz parte do pecado, inclusive, da falha, da transgressão, e ele faz confissão, no verso 6 ele diz, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos. Ele se coloca no meio, ele faz parte, ele está junto, ele se coloca como um corpo, como unidade, ele tá, sabe, se entregando também, está se declarando, se rasgando para Deus. E a Bíblia diz que, então, o Senhor, verso 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Irmão, ele tinha acesso ao rei. Neemias, ele bebia, e não só bebia, mas ele também comia, ele provava os pratos, bebia o vinho que o rei bebia. A vida do rei dependia de Neemias. Porque se o vinho tivesse envenenado ao comer, o rei já era. Os historiadores dizem que Neemias era um dos conselheiros do rei. Ele tinha acesso ao rei. Ele podia muito bem chegar lá para o rei em qualquer momento e dizer assim, olha, e aí rei, é o seguinte, minha casa está passando por um problema. Tem uma dificuldade lá, me dá uma força, me ajuda aí, pô. Você é o rei, pô, estou aqui do seu lado, junto com você.
estou te servindo, pô, eu estou aqui. Não, a primeira oração dele, o primeiro pedido dele, o primeiro clamor de Neemias, não foi para o rei. O rei é problema de Deus, irmãos. A provisão é problema de Deus. Como vai acontecer é questão e é problema de Deus. O que Neemias fez foi buscar a Deus em primeiro lugar. Porque Neemias sabia que a provisão, que o socorro, que o cuidado estava em Deus. Era Deus que ia mover tudo. Como? Eu não sei. Ou você acha que Neemias sabia que Deus já ia logo de cara, assim? O texto começa dizendo que isso aqui, essa oração, que quando ele ouviu essa notícia, mais ou menos em novembro, dezembro, um mês aqui começa o texto dizendo, capítulo 1, os meses são diferentes dos nossos, então lá em Israel a contagem dos meses é diferente. Então, mais ou menos em novembro, dezembro, que ele ouviu a notícia e que ele orou. E o rei, quando o capítulo começa com o capítulo 2 aqui, que o rei vai chamar Neemias e vai falar para ele, é mais ou menos em março, abril. Então aí vai 3 meses, 4 meses, um pouquinho de variável, mas nesse contexto. Então, Neemias foi orando, foi clamando, foi apresentando a Deus, sabe? Não foi aquele negócio de... Não, ele insistiu em Deus, ele apresentou a Deus a causa, ele mostrou para Deus o coração dele, ele se rasgou para Deus. Por quê? Porque ele tinha no coração dele o desejo de reedificar. Ele não ia abandonar aquilo que ele amava. Ele não ia desistir daquilo que ele amava. Ele não tinha nenhuma vontade de olhar para aquilo e deixar de balde, e, sabe, dar de ombro. Não, tudo bem, eu estou aqui bem. Uma hora a coisa acontece, uma hora alguém faz alguma coisa, vamos orar, vamos torcer para que dê certo, olha, vai dar certo, olha, vai ser uma bênção. Mas não, ele se envolve, ele chora, ele lamenta, mas ele se levanta para orar, para clamar a Deus, para mostrar para Deus o interesse dele, de reconstruir, de ser um edificador, ou um reedificador, daquilo que está destruído. Amém? Amém ou não? E ele vai para Deus. Tudo que você precisa hoje está em Deus. Tudo que você precisa para reedificar está em Deus. Se é poder, está em Deus. Se são dons, está em Deus. Se é fruto do Espírito, está em Deus. Se é provisão material, está em Deus. Se é uma porta aberta, está em Deus. Se é força para pedir perdão, está em Deus. Se é força, sabe, fé para ir lá e consertar, está em Deus. Se é graça, sabedoria para ir lá e restabelecer alianças que foram quebradas, está em Deus. Depois que eu vou para Deus, bom, Ele tem os caminhos dele, Ele tem as maneiras dele, Ele tem o jeito dele de fazer, e Ele sabe exatamente como fazer. Por isso que eu não posso ir em primeiro lugar no rei, eu não posso ir em primeiro lugar no meu irmão, eu não posso ir em primeiro lugar na minha casa, nos meus parentes, aqueles que eu amo. Eu não posso ir primeiro neles, eu preciso ir primeiro em Deus, e apresentar para Deus, e dizer, olha, inclusive, reconhecer que se está destruído, e se a culpa é minha, dizer, isso está acontecendo por minha causa, por meu pecado, mas tem misericórdia, me ajuda a mudar isso, a reedificar o que foi destruído por minha causa. E Deus, a Bíblia diz que Ele ouve o teu clamor, que Ele se quebranta, que Ele não nos julga, não nos trata segundo os nossos erros, mas segundo a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para você e para mim, e não de mal. Ele quer sim te ajudar a reedificar, a restaurar, a colocar os muros de pé. Fala um amém pelo menos, em nome de Jesus, só um amém. A te ajudar a colocar os muros de pé,
colocar as portas, fechando tudo, tirar a miséria, tirar o opróbrio, a vergonha. Deus tem poder para fazer isso, amado. Nós cantamos aqui, tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, Ele é Senhor absoluto. Ou você acha que Ele não estava no trono sentado, olhando para Neemias e dizendo, pelo amor de mim mesmo, agora vai aparecer alguém vai se levantar, e vai se interessar, e vai desejar reedificar os muros da minha cidade amada. E Neemias se prontificou a isso, irmãos. Olha para alguém do seu lado e diga, ô Neemias. Não, fala para ele, você tem uma cara de Neemias. Não, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser... Isso é uma declaração espiritual, pelo amor de Deus. Fala para ele, você tem uma cara de Neemias nessa noite? Não, fala aí, fala com alegria, pelo amor de Deus, irmão. Vai, dá uma animada aí. Fala para ele, para ela, fala por detrás, fala assim, eu estou lembrando que tu tem uma cara de Neemias, tu tem uma cara de Neemias. Aleluia. Ele ia falar agora, você não tem cara de Sambalate, nem de Tobias, você tem cara de Neemias, cara. Aleluia. Capítulo 2, verso 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Agora, nesse momento, porque antes Neemias já tinha ido para Deus. E como Neemias foi para Deus antes, Deus quebrantou, Deus preparou, Deus levantou ajudadores para Neemias. Eu vou falar de novo. Como Neemias foi antes para Deus, Deus então colocou pessoas que te abençoam, que cuidam de você, que abrem portas para você. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Irmão, Deus coloca pessoas de boa vontade na tua vida. Não, isso te alegra, pelo amor de Deus. É Deus que põe pessoas de boa vontade na tua caminhada, para te abençoar, para prover aquilo que você precisa. Às vezes com uma palavra, com uma oração, com uma profecia, às vezes com uma ajuda, às vezes com um socorro, eu não sei, mas Deus Ele faz isso. Aí colocou o rei num dia bom, de coração legal, quebrantado, e disse para Neemias, e Neemias não falou nada, irmãos, quem puxou a conversa foi o rei. E o rei disse, você está com o rosto meio triste, não é por causa de doença, você está firmão, legal, o que é? É tristeza de alma. Ele disse, eu estou triste mesmo, porque a minha terra está destruída. E aí o rei disse, o que você está querendo me pedir? Tipo assim, pede o que você quer, porque essa noite eu tive um desejo, eu quero te abençoar, Neemias. Eu não sei porquê, eu quero te abençoar, cara. Eu estou com um sentimento aqui, eu não sei, eu tenho que orar por você, eu tenho que, eu não sei, eu tenho que visitar você, eu tenho que te abençoar com alguma coisa, eu não sei, fala o que você quer. Então Neemias falou, eu quero cartas, me dá um prazo para ir lá e reconstruir, me dá cartas para eu passar pelas províncias, pelos lugares, sem ninguém me encher a paciência, me dá carta para eu poder pegar madeira, me dá aí também um pouco do teu exército, irmão. Tudo que Neemias precisava, o rei deu. Deu porque Deus moveu a mão dele. Deus encontrou um homem que tinha desejo de reedificar. E um homem que conhecia a Deus, que buscava a Deus, que confiava em Deus, que sabia que Deus tinha todo o poder para mudar a história. E colocou ele diante do rei. E o rei agora abriu o coração dele. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, está no nosso Deus. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que Deus tem toda a provisão que você precisa. E Ele está aqui nessa noite, olhando para o meu coração e para o teu coração, e vendo se nós apenas ouvimos as más notícias e damos de ombro,
ou se quando eu ouço alguma notícia ruim, quando eu sou informado que alguma coisa está destruída, ou na minha vida, ou próximo de mim, se eu tenho interesse, se eu tenho o desejo de ser um instrumento dele, para reedificar, ou para edificar. E o texto continua. Eu quero ir para o capítulo 4. Aí nós vimos que só por causa disso, porque Neemias desejou de todo o coração dele reedificar os muros, fazer aquilo que a cidade precisava que alguém fizesse. Nesse momento, a Bíblia diz no capítulo 4, nós já lemos o verso 1, o verso 2 e o verso 3, que o coração, se é que esses inimigos têm coração, mas esse Sambalate, Tobias, Gesem, os caras se encheram de ira, de raiva, de indignação, porque alguém estava reconstruindo. Irmão, reconstruir requer trabalho, esforço, sabe, guerra, batalha. Quando você se propõe a reedificar, e aqui o texto está falando de um homem que vai reedificar e vai juntar a nação para reedificar uma cidade, um país, sabe, uma coisa grande, gigantesca. Mas também o texto pode falar de você que tem que reconstruir o teu ministério, por exemplo, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida familiar. Esse texto me fala de milhares de coisas, mas também disso, que nós às vezes olhamos e identificamos áreas da nossa vida que precisam urgentemente que eu me levante para reedificá-las, para colocá-las de pé de novo. Por quê? Porque que a gente vê na igreja hoje, que nós ouvimos aqui domingo, de pessoas que não querem se propor, não querem se levantar, não querem buscar, não querem fazer, querem que alguém faça, que alguém venha, que alguém opere um grande milagre, não querem pagar preço, não querem se doar na reconstrução, não querem colocar a mão na massa para reconstruir, não querem pegar lá a Bíblia fala que aqui em Neemias teve uma parte da história que os caras reconstruíam um muro, com uma mão eles tinham lá uma colher de pedreiro, e com a outra tinha uma arma, uma lança, uma espada. Tem hora da vida que é assim, meu querido. Mas a reedificação da sua casa é função sua, é função minha. A reedificação do meu ministério, do teu ministério, da tua vida espiritual, é sua obrigação, é minha obrigação, da minha. Não é dos outros. Não é o pastor que vai colocar a mão na minha cabeça e fazer uma oração, né, um ziriguidum, já falei isso. Fazer lá um ziriguidum e vai tudo mudar. E aí você vai ser a pessoa mais espiritual do mundo, vai andar nas nuvens, vai lançar raios com a mão, sabe? Aquele negócio assim de... Não tem isso. Isso é busca pessoal. Isso é interesse meu. Isso é prioridade minha, de me levantar e reconstruir o que eu estou vendo que está destruído. E se está destruído, é culpa minha. Então eu tenho todo o poder em Deus, toda a condição de me levantar e reconstruir. Porque Deus é comigo. Deus é contigo. Mas é papel seu, é função sua. Capítulo 4, a gente vai ler mais para frente, que Neemias diz isso. Para o povo, olha, lutem por suas casas, por suas esposas, por seus filhos, por suas terras. Todo mundo tem que se envolver. Porque, na verdade, no fundo, nós estamos reedificando a nossa história, a nossa própria vida. Irmãos. O que nós temos, o que nós amamos. Quem aqui ama a sua casa, sua família? 2 pessoas amam a família, a casa. Quem aqui ama a sua casa de verdade, sua família? Aleluia, oh, glória a Deus. Estava cochilando, fala a verdade. Você deu uma pescada. Só porque ele se levantou para reconstruir, os inimigos também se levantaram para perturbar, irmãos. E aqui eu não estou falando de pessoas.
A nossa luta hoje não é contra carne ou sangue, não é contra irmãos, contra a família, contra pessoas da casa, mas é contra os demônios, os Tobias, os Sambalates, os Gessems espirituais, que muitas vezes se apossam da boca de alguém, da vida de alguém, para se levantar contra você. Mas isso não pode ser, sabe, algo que vai parar você, isso não vai te parar. Mas quando você se prontifica a reedificar algo na sua vida, os inimigos que estão, sabe, olhando para você, esperando uma brecha, rodeando a sua vida, é claro que eles se levantam contra. É claro que o interesse, a Bíblia diz que eles ficaram irados. Que eles disseram, o que querem? O que estão fazendo esses fracos judeus? Eles querem sacrificar de novo? Olha o verso 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas. O que é? Vai ter uma vida boa de novo? Vai ter uma vida espiritual? Vai ter sacrifício? Vai se alegrar em Deus? Vai restaurar? Vai levantar os muros? O quê? Nós não aceitamos isso. Isso é a palavra do inimigo, irmãos. O que o inimigo quer ver é destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer ver é o negócio no chão. O que ele quer ver o negócio é o povo desanimado. O que ele quer ver mesmo é o povo entregando. O que ele quer ver é o povo longe da reconstrução. Mas Deus quer me ver e quer te ver na reconstrução, trabalhando, com a mão, sabe, no arado, pegando firme, pagando o preço. E aí a Bíblia diz que os caras ficaram irados por isso. E aí vem com mentira. Fraco judeu, fraco nada. Aleluia. Quem estava aqui era um povo que não tinha recurso, que não tinha mais nada. Mas quando se juntaram, irmãos, aleluia. Porque Tobias, eles falaram isso, esses fracos judeus, porque estavam desmotivados, não queriam se edificar, não queriam se juntar. Mas quando se juntaram como um só homem para reconstruir os muros, as portas, irmão, ninguém parou eles. Aleluia. É difícil reconstruir às vezes o lar, a casa, que talvez os anos trouxeram tantas situações ruins. É difícil. Sambalat, Tobias e Gesem não querem isso. Mas quando você ora a Deus, Deus vai quebrantar o coração do teu esposo, Deus vai quebrantar o coração da tua esposa, dos teus filhos, de quem estiver na casa, e Ele vai mover esse espírito de unidade, e vocês vão voltar a ser um só coração. E sendo vocês um só coração, irmãos, Sambalat, Tobias, Gesem, não podem fazer mais nada contra a sua casa, em nome de Jesus. Não vão fazer mais nada. Talvez eles viram a gente em algum momento da nossa vida fraco, mas agora, hoje, diante da palavra, nós saímos daqui fortes na presença do Senhor, dizendo, opa, tem que reedificar, deixa comigo. Tem que enfrentar Sambalat, Tobias e Gesem? Tem, irmãos. Eles vão perturbar o livro inteiro, a vida de Neemias. Eles vão tentar de todas as maneiras. Aqui eles começam com ameaças, com afrontas, com palavras para desmotivar. Depois, mais para frente, eles se levantam mesmo para agredir e para dizer assim, olha, nós vamos preparar um exército e vamos atacar vocês. E aí a Bíblia diz que Neemias tem lá a revelação, ele fica sabendo e coloca um exército armado e se prepara. Então passa, aí depois, mais para frente, esse Sambalat, Tobias, Gesem, eles mudam de novo a estratégia. Aí ele fala, olha, é o seguinte, vamos ter comunhão então. Eu quero entrar aí, eu quero fazer parte de vocês. Eu quero te visitar, eu quero estar na tua casa. Eu quero ter o que você tem. Sabe, eu me lembro daquelas pessoas que vão em nossa casa e ficam olhando para as coisas assim, ficam, ai que bonito isso, ai que legal.
Você tem que orar, porque depois vai embora e deixa um monte de espírito ruim na tua casa. Mas, é um outro assunto. Mas, irmãos, o diabo, nossos inimigos, ele muda constantemente de estratégia. O que você precisa então? O que eu preciso? Precisamos ter discernimento de espírito. Porque às vezes aquele que estende a mão usado pelo diabo para entrar, para se infiltrar, para estragar, para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. E nós deixamos entrar às vezes. Neemias teve discernimento, olha, o inimigo é o mesmo, só mudou a estratégia. Nós precisamos nos levantar com discernimento de espírito, para saber quem está perto de nós, e qual é a intenção, qual é a motivação. Se vem de Deus, se junta com nós, comigo, com a minha casa, com a minha família, e vamos junto, fazer uma grande obra. Mas se é do diabo, que saia em nome de Jesus, aleluia, saia da minha vida, de perto de mim, da minha casa, do meio do povo, que saia em nome de Jesus. Mas não vai te enganar, irmãos. Vou falar de novo, não vai te enganar, em nome de Jesus. Você não vai ser pego no engano do diabo. Você não vai ser pego no engano de Satanás. Você não vai ser pego, enganado, sabe, por um demônio, por um espírito maligno que tentou se infiltrar na tua vida, na tua reconstrução. Você não vai parar. Como Neemias disse, quer saber? Eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra, aleluia. Esse é um verso maravilhoso. É um verso que tem martelado minha cabeça há muitos dias já. Não vou descer, não vou parar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Não vou me envolver com outras coisas. Estou fazendo uma grande obra. Estou reedificando aquilo que eu amo. Aquilo que para mim é prioridade agora. Aquilo que para mim é importante hoje. Eu preciso parar algumas coisas e reedificar aqui. Então eu vou parar algumas coisas e vou focar aqui. Mas isso daqui vai ficar de pé diante de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. O problema é que cai uma área aqui, eu deixo. Cai uma área ali, eu deixo. Cai uma coisa lá, destrói lá, eu deixo. E vou deixando. E está tudo destruído. E aí eu estou muitas vezes vivendo de faz de conta. De aparência. Quando eu sei que está tudo destruído. Capítulo 4, Neemias, verso 4. Vamos pular o verso 4 e 5, o verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, fechou, até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. 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 Olha para mim aqui, só um instante. Você entendeu até aqui? Você sabe do que eu estou falando aqui essa noite, que estou pregando para você? Você sabe? Entendeu mais ou menos ou não? Até agora? Sim ou não, irmãos? Que é para a tua vida, que é para a tua casa. Aí então, deixa aqui, ó, tá lá o texto aqui. Isso aqui é a mensagem. Vou abrir uma portinha aqui, vou sair um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Irmãos, se você identifica algum problema na tua igreja, pelo amor de Deus, seja um instrumento para reconstruir. Vou falar de novo. E agora você entendeu a mensagem, nós vamos continuar ali. Vou abrir uma portinha, vou só dar uma saidinha aqui para te falar uma coisa. Se você identificou algum problema, irmão, seja um instrumento para melhoria. Que eu tenho que ser um instrumento para melhoria, para crescimento, para juntar. Para ser um coração com o meu irmão. Para trabalhar junto. Para ser um ajudador. Não adianta eu identificar os problemas, ficar quieto, saio e exponho os problemas. Jesus disse, ai daquele por quem vierem os escândalos, não diz isso? Diz para aquele que cometeu o escândalo e também para aquele que vê o escândalo e sai publicando os escândalos. Então todo mundo está envolvido nisso. Irmãos, é um tempo de nós nos juntarmos. Aleluia. Esse é um coração de pastor, porque qual pastor falou amém?
Vamos de novo. É um período de nós nos juntarmos. Vamos de novo. É um período, um tempo da história de nós nos juntarmos num coração e trabalharmos como um só homem. Juntarmos e trabalharmos como um só homem para reedificação daquilo que nós vemos que está destruído, queimado. Amém? Amém mesmo? Irmão, o teu amém é assim seja, amém? Certeza que está falando amém, sabendo que está falando amém, e é amém, amém? Dureza para falar um amém. Aleluia. Aleluia. Verso 7. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Agora, o verso 7 que nós lemos aqui, o 8, diz que eles se ligaram, os inimigos se juntaram, se ligaram para vir contra. Olha para mim aqui. Os inimigos se juntaram, se ligaram, se uniram para vir contra um povo que agora estava também em unidade. Aleluia. Quem você acha que vence essa história? Aleluia. Se o povo do Senhor, se a tua casa, se você com a tua família estiverem em unidade como um só, trabalhando para o Senhor e servindo ao Senhor e edificando ou reedificando para o Senhor, os inimigos todos podem se juntar e vão vir contra você, a tua casa, a igreja. Quem você acha que vence? Quem prevalece? Quem fica de pé? Você, a tua casa, a igreja. Por quê? Porque está escrito que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhum poder do inferno pode ficar de pé diante da igreja, aleluia, diante de um povo que se une para reedificar para Deus, aleluia. Pode se juntar quem for, irmãos, não vai prevalecer. Por quê? Porque você tem o entendimento de que você se juntou com pessoas que são de Deus, para fazer a obra de Deus, aleluia. Então quem está na sua frente é Deus. Quem está na sua retaguarda é Deus. Quem está à sua direita é Deus. Quem está à sua esquerda é Deus. Quem está acima de você é Deus. O Senhor te guarda, te cerca. Não há lugar pelo qual o inimigo pode vir tocar você. Por mais que eles se juntem, por mais que sejam muitos, por mais que criem estratégias, não vão prevalecer. Por quê? Porque você está em unidade, fazendo uma grande obra para o Senhor, aleluia. E talvez a tua grande obra hoje aqui seja a tua casa, a tua vida econômica, a tua vida espiritual, o teu ministério. Talvez está tudo bem na sua vida, tudo pleno, voando, bombando, abençoado. Tem a tua igreja para você ajudar a edificar. Tem ministérios para você se envolver, trabalhar, desenvolver a tua fé. Aleluia. Ser um instrumento para edificação, juntar o coração com mais um, com mais dois, com mais 10, e ser como um só homem que trabalha para o Senhor. Aleluia. Coisa para fazer tem. Áreas para serem edificadas ou reedificadas tem. Olha teu irmão e diga assim: você está com uma cara de Neemias, cara. Fala para ele em nome de Jesus. Eu olhei para você de novo agora e está mais parecido com Neemias ainda. Verso 9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda entre eles, de dia e de noite, por causa deles. Isso é uma revelação de Deus.
de que eles oravam, de que eles oravam a Deus, de que eles oravam a Deus, mas estavam em alerta, estavam sempre vigiando. Orai e vigiai. Não é só para orar, é para orar e vigiar, ficar vigilante, ficar atento. Cristão, discípulo de Jesus, crente, que é crente em Jesus, a palavra crente eu não gosto nem um pouco, mas vou usar para você entender só. Crente que é crente em Jesus, irmãos, precisa estar atento, vigilante, porque Jesus disse, você não sabe que hora o teu inimigo vai vir. Eu sei que ele fala isso do arrebatamento, mas é para o dia a dia, você não sabe que hora ele vai vir, o teu inimigo está armando algo, você precisa ficar vigilante, atento, não abaixar a guarda, porque passa uma luta, passa uma visita diabólica contra a sua vida, logo virá outra. Isso não é uma maldição contra você, isso é bíblico. Ele não descansa contra a minha vida, contra a sua vida, ele está sempre tentando fazer alguma coisa. Mas fique vigilante em nome de Jesus. Paulo disse, olha, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. É uma armadura de Deus que Ele disponibilizou para você e para mim. Sabe, para sair de casa, você tem que sair de casa revestido com toda a armadura de Deus. Não adianta eu acordar correndo, só calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz e sair sem capacete, sem espada, sem a couraça. Está só o pezão protegido, mas a cabeça está escancarada. Qualquer seta que vem lançada, entra e fica. E, sabe, frutifica, vai sair aquelas raízes pretas, assim, aquele horror. Revestivos de toda a armadura de Deus. Preparado, constantemente preparado, irmãos. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos fazer isso. Se você está reedificando alguma coisa para Deus, você precisa estar atento. Eu preciso estar atento. Porque a Bíblia diz de novo aqui, que os nossos inimigos se iraram. Começou a construir, ficaram irados. Levantou metade do muro, ficaram irados. O bicho quer, irmão, entendeu? Quer destruir. Mas não vai conseguir, em nome de Jesus, aleluia. Pode ficar irado. Pode ficar bravo. Pode ficar endemoniado. Pode ficar o que ele quiser, esse maldito, esse miserável. Mas ele não vai prosperar contra a sua casa, contra a sua vida, contra aquilo que Deus te deu, contra as coisas que você ama, a tua família, o teu ministério, o teu chamado, a tua igreja. Ele não vai prosperar, aleluia. Pode ficar bravo, é só o que ele pode fazer contra você, ficar bravo, irado, porque você está edificando para Deus, não faz mais nada contra você, aleluia, aleluia, porque maior é que está com você, do que aquele que está no mundo, aleluia, 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 aleluia. Bom, tem mais algumas coisas aqui, mas eu creio que não precisa continuar aqui. Aquilo que Deus queria no meu coração. Só o verso 14, do capítulo 4, verso 14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, todo mundo, disse para todo mundo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, aleluia. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, aleluia. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, aleluia. Aleluia. Grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia. Queria convidar você a ficar de pé. Se for possível cantar um cântico ali, esse que nós cantamos primeiro, que o Senhor é soberano. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos aí.
Eu entendo que o texto tem centenas de informações, de revelações, de palavras para você e para mim. Eu poderia dizer para você, olha, leia o livro de Neemias inteiro. Mas aí eu teria que dizer para você ler toda a Bíblia inteira, porque toda ela é cheia de maravilhas, de revelações, de palavras. Então continue lendo a Bíblia todos os dias e está tudo certo, em nome de Jesus. Mas o livro de Neemias tem falado muito comigo nesses dias. Eu tenho estudado ele, tenho sido impactado por Deus, pela simplicidade da história, mas pela grandeza da revelação de Deus nessa história. Feche os teus olhos, eu queria convidar você a um momento, trazer agora a memória, trazer agora da parte do Espírito Santo, aquilo talvez que na tua vida você viu que destruiu, que foi derrubado, que foi queimado, que está em miséria, em desprezo. E talvez você tenha abandonou em algum momento. Mas quando você olha para aquela área, você vê que aquilo te incomoda. Você ainda não aceitou aquilo. É porque o Espírito do Senhor está falando com você, tratando com você. De que você não foi chamado para ficar perdendo áreas da sua vida, para ter uma vida destruída, para ter uma vida arruinada, queimada ao fogo, em miséria, em desprezo. Não, você foi criado, chamado, salvo, para fazer uma grande obra, para ter tudo de pé mesmo, para ter tudo reconstruído, na presença do Senhor, aleluia. Aquilo que Deus estabeleceu para você e para a minha vida, como construção dEle, vai ter que ficar de pé, em nome de Jesus. Vai ficar de pé, em nome de Jesus. E também tudo aquilo que não é construção de Deus na sua vida e na minha vida, que seja mesmo destruído e que acabe, e que vá para o Hades, que é o lugar de coisas que não tem Deus na minha vida. Mas aquilo que você ama, que é construção de Deus para a sua vida. Enquanto você canta esse cântico, ou se você quiser, traz a memória agora, que o Senhor traga a tua memória agora, a minha memória, para apresentarmos a Deus aqui nessa noite, estas áreas. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, oh Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh bendito. Oramas, urianda lamas, udecanta lamas. Ore alamas, aleluia, oh aleluia, 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 ore amache, ele canta lamas, ele basuri canta lamas, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que você entrou aqui nessa noite, eu sei que o Senhor falou com você, falou comigo nessa noite.
Ele tem falado que nós precisamos nos levantar como edificadores, ou como reedificadores. Toda situação da sua vida, por mais que o inimigo sinta ira, por mais que ele se junte, por mais que ele venha contra a nossa vida, o Senhor, como Neemias disse, lembrai-vos do Senhor. Tenha o Senhor bem perto de você, tenha o Senhor bem presente na sua vida, tenha o Senhor bem próximo de você. Apresente nessa noite todas as tuas petições ao teu Deus, ao teu Senhor. Apresente a Ele tudo aquilo que está derrubado, queimado, em miséria, em desprezo, debaixo de vergonha. Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele te convida, Ele me convida, Ele te dá a oportunidade, Ele me dá a oportunidade, Ele nos coloca diante da situação, para vermos nosso interesse, nosso desejo, o nosso amor por aquilo que está destruído, e Ele nos convida a sermos reedificadores. Tudo que você precisa, por mais difícil que pareça aos teus olhos, é Deus que vai mover toda a situação, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai trazer o necessário, é Ele que vai te sustentar, te guardar, contra Tobias, Sambalate, Gesem, contra todo e qualquer inimigo que venha contra você, na reedificação daquilo que você ama. Mas o Senhor é contigo, o Senhor é quem te ajuda. Esta peleja não é tua, é do Senhor, diz o Senhor para você. Esta peleja é dele. Antes de ser um interesse seu, antes de ser tua vontade de reedificar, é projeto de Deus, aleluia. O que Deus procura são Neemias, para se levantarem no meio da dificuldade, do que está destruído, e sermos reedificadores, para a glória do nome dEle, aleluia. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é aquele que coloca no meu caminho, na minha vida, no caminho do meu irmão, na vida da minha irmã, todos aqueles que serão instrumentos do Senhor, para abençoar a casa deles, para abençoar a reconstrução deles, e tudo aquilo, a tua palavra diz que o Senhor chama à existência aquilo que não existe, também é provisão do Senhor, Pai. O Senhor sabe o que nós precisamos hoje, nos ajuda, nos fortalece, nos dá estratégia, discernimento de espíritos, contra todos os nossos inimigos. Mas também está escrito, Senhor, que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com o meu irmão, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na casa e na vida da minha irmã, do que aquele que está no mundo cheio de ira. E esse que está cheio de ira não vai tocar na minha irmã, no meu irmão, na reconstrução de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Pode olhar para o teu irmão e dizer assim: como é que cara de Neemias que você está, cara, aleluia. Fala para ele aí, fala aí, pô, que cara de Neemias você está hoje, amém, glória a Deus. Só um convite rápido, irmãos, um convitinho rápido. Ame a congregação Portal do Sol, em nome de Jesus. Tem um culto lá, abençoado, quinta-feira à noite, 8 horas, amém? Vá lá, leve um convidado, em nome de Jesus. Aquilo também é responsabilidade nossa, aleluia, amém? Amém ou não? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então diga assim, com uma voz de profeta: é bem assim.
Mas fala de novo para você entender o mistério. Fala assim: é bem assim. Boa é essa palavra. Porque sempre o diabo vai se levantar e vai dizer assim: não é bem assim. Desde o Éden, ele se levanta e fala: não é bem assim. E vai chegar a pessoa para você: não é bem assim. Aí você vai falar: não, é bem assim. Sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Amém, querido? Nós vamos fazer uma grande obra, que o Senhor vai ter misericórdia de nós, e o nome dele vai continuar sendo glorificado. Só uma acentuação com respeito à congregação. Querido, não é outra igreja, tá? Nós não temos duas igrejas, e apesar que não existe duas igrejas, o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. É uma igreja só, né? Nós temos uma igreja, a igreja de Jesus, e graças a Deus que você faz parte dela. E a igreja de Jesus, ela não está presa numa placa. A igreja de Jesus é muito acima de placas, irmãos. E lá nós temos a igreja de Jesus, e você faz parte. Onde você congrega? Na igreja de Jesus. Ela está nesse endereço, ela está lá no Portal do Sol também, é a mesma igreja. Aqui não é melhor, lá não é melhor, aqui não é pior, lá não é pior. Fala para o seu irmão: é bem assim. Amém, querido? Vá em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.